Nós temos um subtítulo para hoje. Nós entramos no mês de fevereiro. E o mês de fevereiro eu quero mostrar para você a importância da sua casa ocupada, ou da identificação de quem ocupa a sua casa. A Bíblia diz que não se serve a dois senhores, sem que a um você agrade e a outro desagrade. Não tem como você agradar a dois. Você vai agradar a um e vai desagradar o outro, e assim sucessivamente. E Jesus é muito categórico nisso. Então eu quero mostrar para você a importância da sua casa ocupada. Eu espero que essa mensagem seja uma mensagem produtiva e que abençoe a sua vida. Eu tenho um subtítulo para hoje, que é esse aqui. Nós estamos falando sobre casa ocupada. Está bem aqui na parte de baixo. O nosso subtítulo é esse aqui. Me ajuda, vai. Vou contar até 3. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Se eu pudesse dar aqui um complemento, e aí eu vou te falar só em palavras, não em... A gente não vai precisar colocar aqui. Restabelecendo o governo da sua casa. É o que nós precisamos liberar hoje sobre a tua vida. O texto é Isaías, no capítulo 22, a partir do verso número 15. Esse é o nosso texto. E a gente vai fugir um pouquinho normalmente esse momento é o momento que a gente te mostraria o vídeo, dando noção do que funciona, tiraríamos oferta e depois ministraríamos a palavra. Mas eu vou de Bíblia, para que você entenda. No domingo eu só li o versículo 22, hoje eu vou ler do 15 ao 23. Poderia ir ao 24. Mas o texto de Isaías capítulo 22, lembrando que Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que vai anunciar Cristo, que vai receber revelações. Para você ter noção, no Antigo Testamento, Isaías, Lucas, recebe um nível de revelação que os discípulos que caminharam com Jesus não receberam, não perceberam. E Isaías, no capítulo 22, no seu versículo 15, o texto diz assim, ou começa: assim diz o Senhor dos exércitos, anda e vai ter com esse administrador, com Sebna. Eu vou te explicar daqui a pouquinho quem era Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses uma sepultura, lavrando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro, e te fará rolar como uma bola para uma terra espaçosa, e ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do seu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, lhe entregarei nas mãos o teu poder. Olha que coisa, gente. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. 22, que é o que eu li no domingo: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou até o 23. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco, toma-nos nas tuas mãos e usa-nos conforme a tua vontade. Que possamos
de fato, Senhor, estarmos aqui com o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. No nome do Senhor Jesus, dai-nos a revelação de hoje, Deus, e não permita que ninguém saia daqui sem entender esse texto. Então usa-me conforme a tua vontade, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Levanta uma das suas mãozinhas para o alto e diz: Deus, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Como eu havia te dito, Isaías recebe uma revelação tão profunda que os discípulos, caminhando com Jesus, não captaram. Você imagina alguém que não vê, que recebe uma revelação, mas essa revelação é tão ampla que aqueles que vão caminhar com Jesus, em especial seus 12 discípulos, não vão chegar sequer próximo do nível da revelação. Então não é a questão daquele que caminha com você, é a questão daquele que entende o que está sendo lançado no decorrer da sua caminhada. Isso é que importa. E nós vamos observar que esse texto, no verso número 22, ele vai citar Davi como exemplo. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Quem foi Davi, pastor? Davi foi o maior rei da história do povo de Deus. Para você ter noção, imagina um rei que nunca perdeu uma batalha. Esse homem se chama Davi, o grande rei Davi. O que me admira em Davi é que Davi não era só alguém que era um bom guerreiro, não. Davi também era um bom adorador. Davi torna-se dali por diante alguém que deveria ser como um exemplo para todos os outros reis, seja de Israel ou sejam reis inimigos. Todos depois de Davi vão tentar descobrir qual era o segredo que Davi tinha com Deus. E dali por diante, alguns reis vão se tornar reis bons de batalha. Mas como se isso fosse o suficiente, não é, ou não é. Por quê, pastor? Porque Davi não era só bom de batalha, Davi era bom de adoração. Às vezes você é bom de batalha, você é bom de briga, você, no bom sentido da palavra, você sai, você acorda de manhã, você vai, você luta, você é daqueles que o inimigo olha e diz: eu pensei que eu tinha derribado, eu pensei que eu tinha acabado com ele ou com ela. E aí você é resiliente, daqui a pouco você está de pé de novo, você já teve perdas significativas na sua vida, e daqui a pouco você está de pé de novo. Eu vim te falar algo mais que isso, eu vim te dizer que Davi, além de tudo isso, além de ser aquele que de repente estava caído e agora erguido, Davi era um grande adorador. E eu quero te mostrar qual é a diferença e a importância de ser um grande adorador. Irmãos, a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estão no cárcere interior, eles decidem louvar e orar ao Senhor, e os alicerces do cárcere, ou seja, as portas, elas são arrancadas, ou seja, há um terremoto, e aquele lugar, ele passa a ser um lugar estremecido, e os alicerces daquele lugar são abalados. Eu quero te dizer que Davi aprende a exatamente isso, a abalar os alicerces das cadeias espirituais. Você está entendendo? Diga amém. Quando você adora a Deus, irmão, sabe por quê? Deus hoje me usa para a tua vida, para dizer para você que não são as suas murmurações, as suas queixas que movem o coração de Deus. Não, o que move o coração de Deus é a tua adoração, porque Ele é exaltado, Ele é magnificado em meio às nossas adorações. Então está doendo, mas você está adorando. Você está ferido, mas está adorando. Está difícil, mas você está adorando. Enquanto você adora, o céu se movimenta. Você está entendendo? Diga amém. E Davi sabia fazer isso, pastor Du. Sabia movimentar o céu. Você já viu Elias? Profeta Elias, o profeta da restauração, era um cara com tanta intimidade com Deus, que quando Elias orava no Carmelo,
Se você acompanhar o texto, é claro que estou te falando de forma pejorativa, mas em menos de 15 segundos Deus responde a oração de Elias com fogo. Você imagina, às vezes você quer que Deus responda a sua oração, beleza, mas a oração de Elias, Alain, foi respondida com fogo, e desceu fogo dos céus que não respeitou a gravidade, porque tinha um altar posto sobre pedras, 12 pedras, depois das pedras tinha a lenha, depois da lenha tinha o holocausto, e ainda por cima ele manda derramar cântaros de água ao redor. Olha a fé de Elias, irmãos. Era um tempo de seca. A seca daquele tempo foi de 3 anos e meio. Agora entendas tu, no meio de uma seca, de um momento difícil, com escassez de água, ele manda derramar cântaros de água. Por quê? Porque naquele tempo tinha fogo estranho, irmãos. Como é que era? Eram feitos de dutos, aonde os profetas de Baal faziam, e com dutos por baixo, eles deixavam ali uma pequena brasa, e eles criavam um tipo de ventilação, para que aquela pequena brasa, aquele fogo se propagasse. Elias vira e diz assim: me traz água. Eu acredito que alguém olhe para Elias e diga assim: meu Senhor, o Senhor é louco. Esse tempo é o tempo da maior seca da história do povo de Israel. Depois daquela vida lá em Gênesis 22. Aí ele vira e diz assim: é aqui que eu vou agir. É aqui que o Deus que eu sirvo vai agir. E aí eu preciso te mostrar algo, irmãos. Você sabe que mais à frente o moço vai subir pelo menos 7 vezes ao cume do monte. Elias vira para ele e diz assim: sobe, me diz o que você vê. Aí ele sobe a primeira vez e diz: meu Senhor, não vi nada, não tem nada. Sobe de novo enquanto eu estou orando aqui. Aí ele ora e o moço sobe. Isso mostra 2 coisas para nós. Primeira, ninguém trabalha sozinho. Aprendeu? Para de achar que você sozinho vai conseguir, você sozinha vai conseguir. Entenda que Deus colocou pessoas próximas de você. Valoriza isso. Sozinho não dá, irmãos. Eu não tenho essa técnica aqui de pregar, e ainda que alguns tenham, pregar e tocar, mas não dá para tocar todos os instrumentos. Sozinho não rola. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Elias. Segunda, não é porque eu subi, ou o moço subiu, melhor dizendo, e desceu e ainda não me contou o que eu gostaria de ouvir, que eu vou parar de orar. Então a segunda eu digo para você: continue orando, pois o Deus que você serve a qualquer momento vai se manifestar. Aquieta o teu coração. E aí quando o moço volta, ele diz: meu Senhor, eu vi algo. E aí Elias, o que você viu? Eu vi uma pequena nuvem. Virou até canção, irmãos. Do tamanho da palma da mão do homem. Você viu? Então corre, avisa Acabe, porque em outras palavras eu já ouço ruído de abundante chuva. Eu quero te dizer que algumas sementes que você lança não vão germinar no seu tempo, mas vão germinar no tempo de Deus. Há algumas coisas que você faz hoje, você não está entendendo, e aí você entrega porque você é um bom entregador. E aí Deus vira para você e diz assim: quando acontecer eu vou te lembrar que isso aqui é fruto daquilo que você entregou. É Deus virando para Elias e dizendo: sabe, Elias, aquela água que quando o fogo desceu, e primeiro ele consumiu o holocausto, depois ele consumiu a lenha, depois ele consumiu as pedras, e depois ele consumiu a água que estava ao entorno. Sabe aquela água que virou uma condensação de vapor, Elias? Foi o que promoveu o que vocês vão viver hoje. Então eu quero te dizer que pequenas quantidades, quando são feitas de todo o teu coração, são capazes de mudar a história sinto Deus aqui, irmãos, são capazes de mudar a história da tua vida, a história do teu casamento, a história da tua família. Então vai dar uma impressão que não tem nada acontecendo, mas se tiver alguém do teu lado, diga assim: aquieta o teu coração. Porque eu já ouço um ruído de abundante chuva.
vira em amor e diz assim: vai chover. Diz assim: pode acalmar seu coração. Parece que está sendo demorado, mas vai chover. Então todos os líderes da época, reis e líderes, tentaram descobrir quais eram os pensamentos de Davi, irmãos. Porque no entendimento deles, eles conjecturam que se eu entender o que Davi pensa e pensar como ele pensa, a glória de Deus também vai se manifestar no meu reinado. E isso eles vão chamar do Código de Davi, que durante muito tempo foi pleiteado por muitos desejavam esse código, e levavam anos tentando decifrar. Você sabe que salmos são cânticos, e os salmos de Davi, como são cânticos, eles liam e tentavam então entender qual era a melodia certa, quais eram as notas certas, pastor Du. Porque na mente deles, eles pensavam assim: se eu descobrir, Mauro, o acorde certo, a nota certa, a melodia certa, eu não sei se a ordem, mas se eu... Davi virou um modelo de reino. Por isso o texto vai dizer: porei sobre o seu ombro a chave. E era uma chave essa grande. O que eu disse? Chave essa grande, que tinha que ser carregada no ombro. Qual era o poder dessa chave? Primeiro, existia um rei, o rei era Ezequias. Abaixo de Ezequias ele escolhia alguém. Esse era Sebna. Sebna então recebia uma chave que carregava sobre o seu ombro, que lhe dava poder e autoridade, irmãos. Para quê, pastor? Para abrir portas e para fechar portas. Para você ter noção, a porta que ele abria ninguém fechava, mas a porta que Sebna fechava ninguém abria. Tamanho era o poder, ou seja, abaixo do rei, Sebna era justamente o mordomo com maior autoridade no reino de Ezequias, para que você entenda. Só que Sebna se corrompe. Sebna se corrompe. Salomão vai dizer assim: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Por quê? Porque você pode ter começado muito bem, ou você pode, nós, deixa eu mudar o pronome, nós começarmos muito bem e de repente Sebna começa bem. Só que o que acontece aqui é que hoje você está debaixo da graça, eu também. E por estarmos debaixo da graça, favor imerecido, as misericórdias estão sobre nós. O que é isso? Deus vai caminhando comigo e contigo. O que eu falei? Deus vai. Na época, o Senhor vira e diz assim, aí o versículo 16 diz assim: que é que tens aqui? Ou quem tens tu aqui? Para que abrisse uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro, e te fará rolar como uma bola para uma terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da sua glória, da tua glória.
ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Aí no versículo 20, o texto vai dizer que o Senhor vai chamar o seu servo Eliaquim. Eliaquim é aquele que foi escolhido por Deus para substituir Sebna, aonde seria posto sobre Eliaquim a chave de Davi, a chave que dá acessos. Entenda uma coisa: Sebna é a representação de Adão, que negocia valores no Éden, que negocia princípios no Éden. Sebna, ele aponta para o que havia acontecido antes. Através de Adão houve uma perda significativa. O Senhor vira e diz assim: a partir de hoje, do suor do teu rosto comerás e viverás. Você vai observar que o que acontece com Adão, e eu gosto do capítulo 3, no seu versículo de número 9 do Gênesis, eu gosto desse texto, porque nesse texto tem uma pergunta, e nessa pergunta é a pergunta que mexe comigo. Porque se eu estou falando de um Deus que sabe de tudo, que conhece tudo, por que ele pergunta a Adão: onde estás? Qual é o objetivo de Deus em perguntar? Afinal de contas, Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Por que então pergunta: onde estás? Porque aqui não está falando de um território geográfico. Aqui está dizendo: Adão, aonde você foi parar depois que pecou? Adão vai perder o governo que lhe foi dado. Eliaquim vai assumir o papel de Sebna. Jesus vai assumir o papel de Adão e vai restabelecer o governo perdido. Simples e entendível. Assim como Eliaquim assume o lugar de Sebna, Jesus vai assumir o lugar de Adão. Tanto é que Jesus é chamado de segundo Adão, segundo homem. E ele agora vai assumir o que foi perdido. Só que Jesus vira aos seus discípulos, para mim e para você, e diz: eis que vos dou autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e danos nenhum vos causará. O próprio Jesus vira para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ele vira e diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão, Mateus 16, 18, não prevalecerão contra a minha igreja. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Quando a gente entende que as portas não vão mais prevalecer, significa que o segundo homem vai ter que restabelecer o governo. De que forma? Ao morrer, desce ao inferno, toma da mão de Satanás a chave do inferno e a chave da morte. Com ele já existe a chave da vida, e volta, restabelece novamente. Eu não sei se você sabe, a gente usa pouco a palavra religião, porque religião é abrangente. Quando eu falo de religião, posso falar de várias, mas a palavra religião, no seu original, vem do religare.
que significa o religar? É aquele que veio religar a terra com o céu. Então o segundo homem, chamado Jesus, vai vir restabelecer um governo perdido por Adão. Está dando para entender aí, gente? De verdade, eu estou tentando explicar o máximo possível. Jesus veio para restabelecer o governo. E agora, de que forma? Se você acompanhar o texto comigo, versículo 21 vai dizer assim, do capítulo 22 de Isaías. Olha o que o texto vai dizer. Isaías 22, 21. Porém sobre o seu ombro, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, lhe entregarei nas mãos o teu poder, e serás como pai para os moradores de Jerusalém. É aquilo que a gente chama dentro da teologia da tipificação de Cristo. O que é a tipificação? Aquilo que aponta para Cristo. Mas Cristo vai nascer depois, mas já existia com o Pai. Aí o texto diz, né, será para cá de Judá. Aí o 22 vai dizer assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele vai fechar e ninguém vai abrir. Se nós formos em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, mais uma vez o nome dessa chave vai ser dada, vai ser mostrado. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é? Cristo, que abre e ninguém fechará, e que fecha, me ajuda, e ninguém abrirá. Aí o 8 vai dizer: conheço as tuas obras, está falando com a igreja, eis que tenho posto diante de ti, me ajuda, vai, quantas portas? A qual ninguém pode fechar. Pega uma coisa, o que é teu é teu. O que é teu é teu. Toma posse disso hoje, em nome de Jesus. O que é seu é seu. E o texto diz assim: que tens pouca força. O que mostra? Cansaço. Você vem numa caminhada, mas você está cansado, você está cansado. Só que você guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que o Senhor está dizendo? Não se preocupa não, porque quando você chegar próximo dessa porta, os acessos se abrirão. Porta de shopping, irmão, porque o Senhor olha para você e vê em você a pouca em nós, a pouca capacidade de tomarmos posse de algumas coisas. Então ele diz assim: o seu papel é caminhar, e o meu é de abrir. Você caminha e eu abro. Pegou? Você consegue glorificar o Senhor aí no teu lugar, irmão? Você caminha e eu. Você caminha e eu ponho o chão para você. Entendeu ou não? Você caminha e eu ponho o pavimento. Você caminha e eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Você caminha e eu mostro que eu sou o teu Deus. Você faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. Ele está hoje virando para nós, está dizendo: faça a tua e deixa que eu faço a minha. Então a minha é caminhar e a dele é abrir os acessos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí, irmãos? Uou! Quando Deus levanta Eliaquim no lugar de Sebna, o Senhor estava restabelecendo um governo sem mácula, de retidão e de retomada. Sem mácula, sem pecado, de retidão, procurando daqui por diante fazer o que é certo, e de retomada, mostrando para vocês que o nosso Deus
também é um Deus da restauração. Já sorriu um dia, hoje não sorri mais. Já se alegrou um dia, hoje não se alegra mais. Já foi feliz um dia, hoje não é mais. Não se preocupe com isso, pois o Deus que nós servimos vai colocar nos seus lábios um novo sorriso, um novo cântico, em nome de Jesus. É isso que você tem que entender. É tempo de um novo cântico. Salmos de número 46. Desculpa, está difícil aqui, irmãos. Salmo de número 46 para nós, para a tua vida, para a minha. É isso que a gente tem que entender. Vamos lá, vamos ler junto comigo. Vamos lá, Deus. Com fé, vamos lá na unção. Deus. Vamos lá, versículo 2. Portanto, e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que a terra tumultue e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O exército do Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, e que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Agora é para você. Então você se cala e eu leio sozinho, porque agora é para você. Combinado? Volta ao 9, volta ao 9, volta ao 9, eu leio. Recebe aí. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se tem alguém próximo de você, diga assim: se aquiete. Diga assim: porque esse é o tempo da manifestação de Deus na tua casa. Meu Deus, tu aqui. E no mundo espiritual um reboliço. Não é para o mal, é para o bem. O mais importante que Eliaquim assume no lugar de Sebna a autoridade. Qual foi a palavra que eu disse? A partir de agora, nós vamos aprender Jesus.
Deixa eu liberar algo aqui sobre a tua vida. Efésios no capítulo de número 1. No versículo 3. Paulo, a igreja em Éfeso, ele começa dizendo assim: o apóstolo Paulo: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Diga assim: eu fui abençoado com toda sorte de bênção. Aí ele continua, ele diz assim: que foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Eu amo isso aqui, irmãos. Assim como nos escolheu quem? Nele. O que mostra? Que o fato de você ter nascido da coabitação com teu pai, do teu pai com a tua mãe, não fugiu do controle dele. Você só é quem você é, porque antes que o mundo fosse criado, você já tinha sido gerado nele. Isso é louco, cara, isso aqui é louco. Então deixa eu liberar sobre a tua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Você é fruto de um Deus. E ainda que não foi tão desejado assim pelo papai e pela mamãe, que veio talvez num tempo errado, não sei a tua história, eu sei da minha, mas ainda assim mostra que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, mostrando que você é muito importante nele. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos nossos pecados. Vou parar por aqui. Segundo a riqueza da sua graça. Você é tão importante. Hoje de repente você veio aqui: ah, pastor, o que esse texto tem a ver com a minha vida? O que essa história tem a ver comigo? Ah, irmãos, eu vim te dizer que muitos perderam o governo da sua casa, muitos perderam o governo dos seus filhos, muitos perderam o governo dos teus próprios sentimentos. Você já não comanda mais as suas emoções, são as suas emoções que lhe comandam. Mas você não foi feito pelo Senhor para ser comandado pelas suas emoções. Razão, irmãos, e emoção estão em patamares diferentes. Fé, Hebreus 11, versículo de número 1, é a certeza e a convicção de fatos que não se veem, mas se esperam. Você não está vendo nada, mas você crê. Só que quando você é comandado pelas suas emoções, você não consegue ver o que você precisa ver. Você só consegue ver aquilo que está à sua volta. Mas Deus quer hoje que você feche os seus olhos espirituais, ou melhor, seus olhos carnais. Abra seus olhos espirituais, para que você veja. Diga assim: eu creio naquilo que eu não vejo. É exatamente isso. Deus te chamou hoje aqui para mostrar para você que Ele quer devolver o governo que você perdeu. Ele quer devolver o governo das suas emoções, das suas finanças, da sua vida. Quer te entregar a chave. A chave da sua casa. Você vai entrar em casa hoje de forma diferente.
Primeiro, deixa eu liberar para que não haja nenhum tipo de represália do inimigo. Antes de você chegar, os anjos do Senhor vão à sua frente. Mas hoje você sai daqui de forma diferente. E o interessante é que essa autoridade que Jesus retoma, esse governo que Jesus retoma, é nos dado. Ele vira para os seus discípulos e diz: obras maiores ainda as farás. Em Atos, primeiro sermão do apóstolo Pedro. Quem é Pedro? Aquele que negou Jesus. Quem é Pedro? Pedro é aquele que começa a andar por sobre as águas e agora começa a submergir porque ele faltou fé. Mas e agora? Quem é Pedro? É um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Mostra que Deus, quando olha para você, não vê o seu presente, pois Ele conhece o seu futuro. Então aquilo que você não vê por certo, aquilo que você não vê condição, aquilo que você não está vendo, Ele já olhou, já disse: vai acontecer, porque eu quero. Eu falei sobre a palavra maktub, está escrito, estabelecido por Ele na sua vida. Aí no primeiro sermão de Pedro, quantos se convertem, pastor? 3.000. Quantos mil? Desculpa, os mil. Quantos que eu falei? Melhorou, né? Quantos? Aí no segundo sermão, parece que a coisa ia diminuir, né? 5.000 se convertem, irmãos. Oh, obras maiores ainda as farás. É isso que Deus quer. Que você restabeleça o governo da sua casa. E restabelecer o governo está falando de chave. Está falando de quê? Chave. Está falando de quê? Nova unção. Estou terminando. Está falando de quê? Chave. E quando eu falo de chave, eu falo de acessos. Não pegou ainda? Acessos. Chave abre acesso. Singular, chave abre acesso. Para entrar na igreja tem que ter chave, irmãos. Para entrar na tua casa tem que ter chave. No mundo espiritual, para entrar nessa porta de emprego que você deseja, tem que ter chave. Chave abre acesso. O Senhor vira para nós e diz: quando você restabelece o governo da sua casa, você está abrindo acesso. Para quem, pastor? Pergunta: para quem, pastor? Para toda a sua casa. Então olha para mim, porque de repente você está no culto aqui, está meio perdido, está meio perdida. Mas a importância de você restabelecer o governo da sua casa não está fundamentado só na tua vida, está fundamentado na sua vida e em todos os que estão ao seu entorno. Ou seja, Deus está dizendo: quando você abrir, todos vão passar. Quando Moisés toca com o bordão e o mar vermelho, depois de um período, se abre, todo o povo passou. Quando Josué ordena que os sacerdotes toquem a água do Jordão e o Jordão se abre, todo o povo passou. Então eu quero te dizer, quando Elias tocou o Jordão com o seu manto, passou ele, passou o seu sucessor Eliseu. Então Deus não vai abrir nada só por você, Deus vai abrir por você, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Mas Ele hoje quer que você restabeleça o governo perdido. O que é restabelecer, pastor? Tomar de volta, repita: tomar de volta o governo que lhe foi dado, que me foi dado. Vai, tomar de volta o governo que me foi dado. Adão perde a chave, Jesus toma de volta a chave. Oh,
Só que aí é que está. Essa é a parte final da minha mensagem. Eu dei essa volta toda para chegar aqui. Se é uma porta que abre acessos, e se o texto diz, porei sobre o seu ombro, é isso? A chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Mas o texto diz, ele fechará e ninguém abrirá. Então diga assim, a chave de acesso, ou melhor, a chave me dá acesso para coisas novas e me permite fechar portas que me adoecem. Como assim, pastor? Com essa chave eu fecho portas e eu abro portas. No mundo espiritual, nós vamos fechar as portas da doença e abrir as portas da saúde. Pegou? Posso junto contigo? Em nome de Jesus. Você fica de pé comigo? Você fica? Você fica? Os trabalhadores também, ninguém, todo mundo aí fica ligado aí pra gente. Você fica? Em nome de Jesus. Diga assim, em Cristo Jesus, a partir de hoje eu fecho as portas da doença e eu abro as portas da saúde. Tenham saúde, irmãos, com fartura. Em nome de Jesus, que a enfermidade não faça mais parte da tua história, que a enfermidade não venha te consumir, não venha te ceifar, não venha te levar. Diga assim, a partir de hoje eu fecho as portas do desequilíbrio e abro as portas do equilíbrio. Olha para o pastor, o equilíbrio está chegando na sua casa, está chegando na sua vida, está chegando na tua história, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Ele quer simples. Deixa o tema para a gente aqui, querido. Ele quer que você restabeleça o governo. Então, a partir de hoje, nós fechamos a porta da miséria, das ruínas, fechamos as portas das dívidas e abrimos a porta da prosperidade, irmãos. É desse jeito, pastor, é desse jeito. Palavra sela decreto. Fechamos a porta da falência, da intranquilidade, fechamos a porta do medo, abrimos a porta da confiança, abrimos a porta da esperança, abrimos a porta do milagre. Irmão, se você tivesse noção quão espiritual é essa mensagem, deixa eu te falar algo aqui, talvez a mais profunda. Eu tenho 16 anos de pastor, eu nunca sei o tempo certo, é por aí, né? 15, 16, né? 15, aumentei um. Sabe quando você chega numa mensagem, você diz assim, Senhor, essa mensagem é para esse tempo da igreja. Talvez eu nunca preguei algo que fosse tão profundo, irmãos.
tão profundo ao ponto de te dizer que se eles entenderem isso, nós estamos abrindo a porta da oportunidade, irmãos. A porta da salvação. Deixa eu repetir de novo uma palavra que eu já disse: a porta do milagre. É o vai acontecer em nome de Jesus. É um ninguém te para, é um ninguém te segura, é um espere e veja, é um contemple, em nome de Jesus. Pode ser, Edu, esse. Então, eu pedi um louvor a eles, que nós cantamos agora há pouco. E foi o momento que eu subi no altar. Em nome de Jesus. Nós vamos colocar a letra desse louvor. Oh. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Você está restabelecendo o governo da sua casa a partir de hoje, em nome de Jesus. A nuvem enquanto descendo, mesmo aqui cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto. Vem cá, filha. Mais perto. Me espanto da tua glória. Mais perto. Mais perto, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer a ideia, tu basta no meu lugar, me faz entender. É você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então eu vou subir perto do monte da face, me espanto com o peso da tua
tremer as pernas e a porta aberta é você, mas a fechada é você. Então eu vou subir o monte e vou ficar lá. Eu vou entrar na casa e vou ficar lá. Enquanto eu estou no altar, o Senhor me disse assim: houve uma quebra de aliança. Ou seja, é por esse motivo que algumas coisas não estão andando, porque quebraram uma aliança comigo, Alexandre. Mas diga a eles que hoje é noite de restauração. Hoje é a noite que nós vamos restabelecer, uma vez que eles queiram. Deus me dava uma visão de uma aliança quebrada, partida. Pois uma aliança é feita de duas partes, só que você não consegue entender o começo nem o fim. Assim é uma aliança, mas você entende quando parte. No mundo espiritual hoje, Deus está dizendo: eu quero restabelecer contigo uma nova aliança, um novo ponto de contato. Pelo horário, eu não vou te pedir para vir à frente, mas eu vou te pedir para curvar a sua cabeça aí no seu lugar. E talvez, se você desejar, colocar as duas mãos à altura do teu coração. Esse simbolismo é em dizer assim: Senhor, se eu quebrei uma aliança contigo, eu hoje preciso restaurar essa aliança contigo. Em nome de Jesus. Se em algum momento da minha vida, se em algum momento do meu ministério, nós quebramos uma aliança contigo, nós estamos aqui diante do Senhor para restabelecer. Então nós nos prostramos, te pedimos perdão, e a partir desse momento nós entendemos que a tua mão poderosa. Então deixa eu orar por você, porque a minha oração é para que você restabeleça o governo, restabelecendo com ele uma nova aliança. E o mundo espiritual precisa ouvir as minhas palavras. Inimigo da alma deles, você não tem mais poder a partir de hoje, pois aquilo que você fazia, você só fazia porque havia uma legalidade. Mas a partir de hoje, toda a legalidade está sendo banida da vida deles, e uma nova aliança tem sido confeccionada, está sendo confeccionada. É um odre novo, onde o Senhor vai derramar um vinho novo. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, sobre a tua vida, sobre a tua casa, o Senhor te dá novamente autoridade e poder, para que você siga em frente. Então os acessos vão se abrir, porque você vai abrir a tua boca, você vai dizer: Deus, eu estou na tua posição, eu estou diante do Senhor reto, e o Senhor então, Senhor, ó Pai, vai abrir esses acessos, porque tudo que acontecer vai glorificar o teu nome. Então Deus, hoje é o culto em que o Senhor está restabelecendo também conosco uma nova aliança. Eu creio nisso, eu te entrego todos nas tuas mãos, inclusive a minha vida e a minha casa, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e ofereça para o Senhor o melhor de suas palmas.